Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Estamos começando mais um bate-papo à luz do candeeiro. Eu sou Francioli Araújo. Eu sou Caroline Silva. E hoje estamos recebendo a Verônica Salviniani, que é gerente de comunicação da SBPmat. A Verônica vai falar sobre a sua trajetória acadêmica e sua carreira profissional. Tudo bem com você, Verônica? Tudo bem, ainda mais agora, tão bem acompanhada, à luz do candeeiro, muito bem. Vai, Carol. Toca a vinheta. Foi tu que disse esse negócio de tocar a vinheta. A gente não tinha isso, Verônica. Aí, sem querer, ele soltou uma dessa, aí ficou no meu juízo. Eu posso fazer a primeira pergunta? Pode, por favor. Verônica, seja muito bem-vinda, a esse nosso episódio especial do A Luz do Candeeiro, porque é um episódio que a gente pretende falar um pouquinho sobre a sua carreira, que é uma carreira que nós consideramos tão importante também para a ciência. Fala um pouquinho para os nossos ouvintes qual é a sua formação acadêmica e um pouquinho dessa sua trajetória. Pois é, Francioli, eu trabalho com cientistas mesmo há muitos anos, né? A minha formação inicial na graduação é em comunicação social, eu estudei na PUC de Campinas. Antes disso, porque eu nasci na Argentina, eu sou argentina, morei lá até os 20 anos, eu tinha iniciado um curso de filosofia, depois também migrei para outras áreas das humanidades. Não estava muito decidida, né, do que fazer em termos de formação. Mas, no fim, acabei vindo para o Brasil, vim fazer a minha vida aqui, junto com meu companheiro, que justamente é um cientista. Então, na época, ele era estudante de doutorado e teve uma oportunidade de fazer doutorado na Unicamp, que é uma universidade, vocês sabem, brasileira, extremamente conhecida e com uma infraestrutura muito boa, professores muito bons. E na Argentina, naquele momento, havia uma crise econômica de enormes proporções, uma crise política de enormes proporções, e não havia oportunidade de se fazer doutorado com uma bolsa, acho que nem sem bolsa tinha, né? Ele procurou também emprego como químico, né, que é a formação de graduação dele, e aí surgiu essa oportunidade de fazer o doutorado. E eu estava naquele pula-pula de cursos, né, da filosofia para sociologia, para antropologia, para educação, e eu disse, vamos juntos, vamos para o Brasil. Nós tínhamos vindo para o Brasil de férias no ano anterior, eu acho, e a gente tinha se encantado com a cultura, com uma das tantas culturas que tem nesse país enorme e diverso, né? Mas a gente tinha gostado muito e então tomamos essa decisão. Então, em Campinas, que é a cidade onde está a Unicamp, eu fiz o curso de comunicação social, porque foi nesse momento que eu pensei que eu poderia exercer o jornalismo, que seria uma boa ideia. Mas eu, infelizmente, não sou uma pessoa, assim, de vocação, né? Sempre quis ser aquilo. Não é comigo essa parte. Aí eu vim, então, fiz a graduação, e quando terminou a graduação, na PUC, de Campinas, ali do lado da PUC tem a Unicamp, que é onde meu companheiro estava fazendo doutorado em física. E eu soube que tinha, não me lembro se foi um amigo que falou, um curso de especialização em jornalismo científico. Então, naturalmente, me interessei, porque sempre gostei de ciência. Quando era criança, adorava ver os vídeos do Carl Sagan, de Cosmos, né, que meu pai comprava. Vocês também, né? Vocês chegaram a assistir. Não, a Carol disse que não. Eu, naquele momento, eu não sou dessa época, tá? Eu tenho 42.
Mas assim, acho que foi uma reedição dos vídeos dele. Meu pai comprou alguns para mim. Meu avô também, eu tinha um avô maravilhoso, eu tive esse privilégio que alguns temos de ter avós maravilhosos, né, que fazem toda a diferença na nossa vida. E o meu, além de ser muito carinhoso, muito companheiro, muito brincalhão, ele também comprava livros para mim. E muitas vezes eu escolhia livros de ciência, de antropologia, de arqueologia, de geologia, né? Bem de menina, né? Coisa bem de menina. Eu gostava demais. Então, assim, um pouco da mão do meu avô, que comprava os livros, meu pai também, que comprou esses vídeos. Eu fui gostando muito de ciência. Depois eu comecei a ajudar, quando eu era adolescente, comecei a ajudar o meu avô a preparar apresentações, porque ele também fazia pesquisa na área de engenharia, né? Ele era engenheiro. E ele pedia ajuda para mim. Me ajuda com PowerPoint, me ajuda com internet, que internet naquele momento era uma coisa precária, né? E que poucos sabiam usar. E eu comecei a ajudá-lo e também me interessei por pesquisa, né? Porque uma coisa é ver a ciência já pronta, que o que a gente às vezes vê nos livros, por exemplo, esses livros que meu avô comprava, né? Sobre as pirâmides do Egito, que é um pouco a ciência da arqueologia, né? Outra coisa é você ver como a ciência é feita, né? O dia a dia da pesquisa, que aí eu vi um pouquinho com meu avô naquele momento. E depois, olha só, eu fui conhecer então esse meu companheiro, que hoje é o pai dos meus filhos, o meu marido, numa festa universitária, e ele era, ele era químico naquele momento, mas queria se tornar um cientista. Então, tudo isso eu acho que estou refletindo agora com vocês, tá? Estou fazendo uma terapia aqui, uma sessão de psicoterapia com vocês, estou reconstruindo o passado, mas eu não sei se foi isso, mas eu acho que sim, tudo isso eu acho que me levou naquele momento a pensar em fazer esse curso de jornalismo científico, né? E aí além de tudo, era bem pertinho, né? Ali pertinho, gratuito. Eu entrei, então, no curso, teve, eu acho que uma prova, era uma prova de inglês que eles faziam, uma prova de redação também, uma entrevista, e eu fui selecionada para fazer parte dessa turma, e foi ali que eu comecei, então, a minha formação mais específica, né, a especialização em jornalismo científico, é uma pós-graduação lato sensu. É muito interessante, né? Porque eu pensava que ela já tinha vindo da graduação de jornalismo, e daí ela está esclarecendo aqui que não veio de jornalismo, que saiu, eu quero filosofia, não quero filosofia, eu quero outra coisa, ainda não sei o que eu quero. Que engraçado, Verônica, que muitos jovens passam por isso ainda hoje, fora a pressão, né, que eles sofrem. Então, assim, gente, vocês vão se encontrar, porque é uma pressão externa muito, muito, muito pesada, né? Sem contar dentro de você, né, Verônica? Eu vejo isso no meu filho agora, o mais velho é bem indeciso também, ele não sabe, ele gosta um pouco de tudo e de nada ele gosta muito, ele gosta bastante de videogame, de fazer nada, né, o que é muito normal, eu acho ótimo também, mas eu digo, puxa, acho que ele vai passar também pelo que eu passei, né, e eu acho, Carol, que é interessante, né, realmente a gente tem que conversar sobre isso, porque em parte tem a ver também com representatividade, porque eu acho, às vezes eu penso isso, se eu tivesse tido exemplos, eu tinha meu avô, né? Mas eu não queria ser engenheira e fazer essas pesquisas que ele fazia, não. Isso não. Só me mostrou como que a pesquisa funcionava, né? E eu vi aqueles livrinhos das pirâmides do Egito, da geologia, mas talvez faltou conhecer uma pessoa, talvez uma mulher, né? Já que a gente fala tanto hoje em dia em representatividade, eu acho que faz sentido. Em um grupo de pesquisa, sabe? Fazendo pesquisa de campo, né? Talvez foi isso, porque quem sabe eu não seria uma cientista hoje em dia. Mas eu não sei, tá?
Eu também, eu gosto de muitas coisas. Talvez eu seria cientista, talvez eu seria atriz, escritora, não sei, não sei. Eu acho interessante também porque, assim, eu queria que todos os meus alunos do curso técnico fossem atuar na área. Era um sonho que eu tinha. E depois de um tempo eu comecei a pensar, eu digo, não é bem assim, cara. Você passa por aqui, você adquire alguns conhecimentos, você segue a sua vida com o que você achar melhor, né? E é interessante, assim, como essas influências, elas ajudaram você, né, a percorrer um caminho, mas que não foi o de cientista. Mas você faz um papel que é essencial para a ciência. Né? Você trabalha numa função que é essencial para a ciência. Porque a gente sabe muito bem que você tem muitos cientistas que escrevem muito bem, mas que não conseguem vender o peixe. Eles fazem a comunicação científica ali, eles conseguem divulgar, escrever muito bem para os pares, para aquelas pessoas que já entendem o que ele está falando, mas ele não consegue muitas vezes traduzir para uma linguagem para uma pessoa que não tem aquele conhecimento. Eu acho esse percurso, né, de formação, essa influência que você teve ali, né, de traduzir. Hoje você consegue, né, com o que você trabalha, você faz a tradução muitas vezes dessa linguagem técnica para uma linguagem mais simples que as pessoas que tem mais acesso, né, para que as pessoas tenham maior acesso a essa informação. Eu acho isso fantástico. Eu acho que é nesse ponto que a gente precisa sempre trabalhar com mais integrações. Então, antes de passar para você novamente, eu queria aproveitar o gancho do Francioli e dizer, eu acho que você é o mais alto nível da ciência, porque como o Francioli falou, você está pegando o que o cientista traz para você ali bem bruto, pensa como é que ele queria falar e como é que tem que ser recebido pela comunidade, que não precisa ser necessariamente científica, né? Precisa ser alguém que vai ler e vai entender o que está sendo escrito. Então, eu acho que, no fundo, você é sim cientista, porque você já trabalhou com tantos cientistas e você consegue traduzir de forma bem tranquila. Eu acredito que demorou, mas ou não, né? Porque acho que vai muito do dom. E o seu dom você já tinha desde criança, quando você diz que você já tinha uma vocação. Quando você diz, não, eu gostava muito de ciência, eu gostava muito disso, eu gostava muito daquilo. Eu gostava de um pouco de cada coisa, porque acho que, no fundo, você já tinha esse faro de jornalista, só que estava um leque aberto ainda. E, tipo, ainda estava organizando as ideias e precisou de uma especialização que... eu vou entrar, aproveitando que você falou um pouquinho, né? A atuação de um jornalista, né, assim, na sua área mais restrita, certo? E daí, Verônica, eu fiz algumas buscas pela internet, né, pelo termo mesmo, jornalismo científico. Agora você me falou que é uma pós-graduação, e eu achava que era uma graduação, tá? Você dentro da graduação você já seguia. Então, o que é que acontece? Eu só encontrei 6 áreas de atuação quando se fala em jornalismo. Seria o jornalismo esportivo, jornalismo econômico, jornalismo de imprensa, jornalismo cultural, jornalismo de marketing digital e jornalismo que é aquele mais comum que a gente vê, que é o de ser repórter. Todo mundo que faz jornalismo quer ser o quê? Repórter. Gente, eu não conheço um jornalista que não queira ser repórter. Me perdoe, amigos, mas é verdade. Por favor, não me matem. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente essa questão mais do pontuar, principalmente a questão de ser repórter, e meio que deixar de lado as outras funções do jornalismo, né? O que foi que você aprendeu ao longo dessa estrada aí? Certo. Bom, muitos assuntos interessantes, já me esqueci da metade, mas vamos lá. A questão do jornalismo científico tem jornalismo científico acontecendo no Brasil. Vamos falar mais do Brasil, né? Que a gente está aqui agora. Ele acontece todo dia, tem editorias de ciência nos jornais. Isso vocês, fazendo um esforço, vocês vão se lembrar todos, né? Os jornais impressos têm editoria de ciência, faz anos já no Brasil, né? Claro, não é que apareça sempre na capa do jornal, por exemplo, não é? É mais difícil você ver uma notícia de ciência na capa. De vez em quando aparece, né? De vez em quando tem umas notícias de ciência que todo mundo fica sabendo, e eu acho que cada vez mais tem, né? Por exemplo, aquela das ondas gravitacionais, vocês se lembram? Aquilo foi anunciado, virou a notícia do ano, né? Virou a notícia do ano. Bom, mas o jornalismo científico, além dele estar na editoria de ciência,
ele está, ou na minha opinião, deveria estar em todas as editorias, porque a ciência, ela tem que embasar, né? Pelo menos é o que eu acho, as informações de qualquer notícia, né? Então, se eu sou repórter e eu estou pesquisando a respeito do assunto aí da minha notícia, seja ele de política, de economia, até mesmo um crime, sempre é interessante procurar uma informação científica, não é? Do que ficar, às vezes, apenas reproduzindo a fala do entrevistado. Então, assim, na verdade, o jornalismo científico, ele está em todas as editorias e a ciência, ela subsidia, ou deveria subsidiar, na minha opinião, o trabalho de todos os jornalistas, de todas as editorias, né? Então, a gente, por exemplo, vai fazer uma matéria sobre fome, né? Aumentou a fome no Brasil com a pobreza. Você vai procurar dados científicos, dados estatísticos, né? É nesse sentido que eu falo. E depois tem-se aquele jornalismo mais voltado às ciências exatas, que geralmente ciência acaba se confundindo com as ciências da natureza, não é? Com a física, com a química, com a biologia. É mais difícil a gente pensar na editoria de ciência de um jornal falando de uma ciência humana. Nós não vamos relacionar, né, rapidamente, mas também são ciências, ou pelo menos são conhecimentos obtidos de forma sistemática, crítica, etc. Então, sim, o jornalismo científico, ele pode ser aprendido na prática, pode ser aprendido numa pós-graduação. No Brasil, eu não sei se tem outras além dessa da Unicamp, né, do LabJOR da Unicamp, que é a que eu tive a sorte, o privilégio de cursar. Tem de vez em quando, sim, cursos de jornalismo científico, mas eles são esporádicos. Esse do LabJOR, ele acontece todos os anos, que eu me lembro, cada 2 anos. Você falou, né, da questão da valorização do conceito de não ser pode ser uma graduação ou uma pós-graduação, e a minha dúvida seguinte foi, quando as pessoas querem muito ser jornalistas, elas fazem um curso de jornalismo, por exemplo, mas quando a gente vai para a parte mais de divulgação, todos é muito forte, né, minha gente? Dentro da minha bolha, uma boa parte, não vou falar em porcentagem porque eu não procurei, tá, gente? Mas uma boa parte das pessoas que eu converso, que fazem o curso, ou já fizeram o curso, entraram com o sonho de ser jornalista, de ser âncora de um jornal, certo? É como se fosse um sonho, porque é aquilo que você falou, a representatividade. Para ele, a representatividade é o auge. E não abre possibilidade para outros segmentos, né? Que eu encontrei 6, entre esportivos, cultural, marketing digital, e daí a pessoa só quer ser repórter, só quer ser âncora. Então, a minha pergunta é, por que só focar nisso, sabe? Quando você fez a sua especialização agora, ou na sua graduação, você tinha esse leque de dizer, não, olha, eu vou seguir por uma área, além dessa que eu estou fazendo na minha especialização, eu vou tentar outras oportunidades na área de jornalismo, por exemplo. Vou tentar ser âncora também, ou vou tentar ser do marketing digital, porque, de certa forma, você também né, Verônica, do marketing digital? Sim. Então, fala pra gente como é que se mistura também tudo isso, porque... Pois é, interessante. Na graduação, eu acho que eu pensava mais em cobrir internacional, política, economia. Naquele momento, eu acho que não estava pensando em ciência, né? Mas o que aconteceu? Ali, um professor me ofereceu de fazer iniciação científica com ele, no curso de jornalismo, de comunicação social. E eu nem sabia o que era, porque iniciação científica, assim, enquanto programa nacional, é uma coisa muito brasileira. Tem poucos países que têm uma coisa assim, um programa permanente para que estudantes de graduação façam pesquisa em todas as áreas. É uma coisa muito legal. Até quando tem eventos científicos, eu vejo os pesquisadores do exterior falando, nossa, quantos trabalhos legais de pessoas de graduação. É raro.
Bom, aí eu fui convidada para fazer uma pesquisa, quer dizer, o professor ofereceu, né, uma bolsa para fazer uma pesquisa da área de comunicação social. Acabei fazendo 2 iniciações científicas na graduação, porque eu gostei muito. E essa primeira, ela era sobre estatísticas no jornalismo. Então, era o quê? Era o uso de indicadores sociais no jornalismo, justamente para não ficar um jornalismo raso, digamos assim, com pouca evidência, com pouca informação de qualidade. Essa era um pouco a ideia, né? Então, ele era um professor da área de estatística e ele trazia para a gente um panorama dos indicadores sociais. E eu gostei muito. Eu acho que ali eu comecei de novo a pensar em ciência, né? Mas eu tinha colegas, realmente acho que nenhum dos meus colegas de turma foi para a área científica. Que eu saiba, que eu me lembre, não. Eu me lembro, tinha algumas meninas que queriam ser mocinhas do tempo, tinha várias opções, mas jornalismo científico não. E claro, também vamos lembrar de uma coisa que é assim, um ditado popular, aí, uma ideia que circula e é verdadeira. Muitas pessoas vão estudar jornalismo porque o vestibular tem menos matemática. Não é isso para o curso de jornalismo? Pelo menos quando eu prestei vestibular, que é uma coisa que na Argentina não existe, tá, gente? Na Argentina todo mundo entra na universidade. Você vai, preenche um papelzinho e entrou. Depois, para terminar, é outro assunto, né? O funil, complicado. Mas, então, no vestibular, eu me lembro disso. Tinha muitas pessoas que tinham escolhido esse curso porque não tinha matemática, não caía tanta matemática, né, no vestibular de jornalismo, alguma coisa do tipo. Então, imagina se uma pessoa que não quer nem saber de matemática, talvez não quer nem saber de ciências, dificilmente vai depois se especializar na área científica, né? Mas, enfim, não sei se eu respondi a tua pergunta, Carol. Respondeu sim. Aí a outra pergunta dentro dessa pergunta é... Carol é especialista em fazer pergunta dentro de pergunta. É tipo, vai surgindo. É tipo Inception, né? Ela sai realidades entre realidades e a gente não sabe mais... Onde tá. Mas dá certo no final. Dá Com certo, certeza. responde tudo. É o que eu tô dizendo. Hoje você... a gente falando aqui, né, que você é jornalista científica, não é isso? Só que acontece... eu vejo, porque a gente conhece Verônica por conta do chapter, né, da SBP Mate, então a gente já conheceu Verônica um tempo atrás, e ela já deu uma palestra falando sobre a atuação dela. Então, agora me deu aquele estalo, né, de pensar, não, ela também faz jornalismo de marketing digital, né, porque ela é responsável, faz a parte de cultural também, porque ela tem que saber mais ou menos o que falar, para qual cultura ela falar, se for algum evento, algum congresso específico no estado, ela tem que entender um pouquinho do que passa naquele estado para ela ajudar a montar. Se eu estiver errada, por favor, me corrija. Ela está à frente da jornalismo de imprensa, né? Ela vai coletando as informações, por mais que tenha equipe, mas acho que concentra tudo aí, né? E não sei o econômico, mas deve estar passando também. Então, é um misto de tudo, né? Explica aí pra gente como é que dá conta disso tudo num lugar só. Pois é difícil, viu? Por isso que eu tô sempre correndo, não consigo fazer as coisas e tudo. Mas isso que você fala é a tal da comunicação integrada. A gente tem até um termo para isso, pelo menos quando eu estudei era esse o termo que se usava. Claro que naquele momento eu não incluía as redes sociais. Agora inclui as redes sociais, que são as que dão mais trabalho, porque todos os dias. Antigamente, a gente cuidava dos canais de comunicação, por exemplo, de um cliente, como pode ser a Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais. Você tinha canais semanais, né, mensais, quinzenais. Agora, com as redes sociais, é o tempo inteiro. Mas é comunicação integrada. Então, a minha formação de graduação é em comunicação social. A comunicação social, ela se divide em jornalismo, publicidade e propaganda e relações públicas. Eu escolhi jornalismo, porém a gente aprende um pouquinho de tudo. E na prática, justamente, Carol, você observou bem, eu faço tudo. Eu faço relações públicas, eu faço publicidade também e também jornalismo. No meu trabalho na SBP Mate,
e com os outros clientes também, porque eu abri uma empresa, né, para poder trabalhar. Nessa era de flexibilização, é difícil arrumar um emprego, né, com férias e 13º salário, é um sonho que é melhor nem pensar nele. Então, eu abri uma empresa e eu presto serviços através da minha empresa, para a SBP Mate e alguns outros clientes. Mas é isso, é a comunicação integrada, então, e é necessário fazer assim. Não, é difícil você falar, não, eu só faço isso, tá, mas se você fizer só isso, a outra parte, bom, você tem que ter um parceiro, então, que faça, né, que em alguns casos, é claro, que eu tenho pessoas que trabalham comigo, mas a gente tem que pensar como um todo a comunicação de uma instituição, como é, por exemplo, a SBP Mate. A gente não pode, alguém tem que pensar como um todo, depois as tarefas podem até ser divididas, é claro, de acordo com as competências de cada um, mas tem que ser pensado de forma holística. E assim, você sai de um modelo que não vou falar nem muito tempo atrás, né? Bem recente esse fenômeno das redes sociais. Na época de Orkut o negócio ainda era mais tranquilo, né? Mas de repente vem um Facebook que o negócio fica meio assim, de repente vem o Instagram, que tudo nessas redes sociais em termos de propaganda, você tem que fazer propaganda, até você com a sua rede pessoal, né? Você tem que estar fazendo propaganda. E quando se fala assim, de uma instituição científica, como por exemplo a SBP Mate, isso tem que ganhar mais corpo ainda, né? Porque a gente está falando de uma área ali que envolve muito das ciências naturais, né? Ciências exatas, que demanda um certo esforço para que as pessoas que não lidam com isso no dia a dia, elas vão entender, né? Porque, olha, o que você está fazendo? Eu estou pesquisando dopagem dopagem, a pessoa pensa logo em drogas, né? Dopagem de boratos, não sei o quê, cada coisa, né? E quando entra pro pessoal da física, né? Que entra com essas questões aí de, sei lá, os buracos negros, ondas gravitacionais, como é que isso impacta a minha vida? Então, você tem que fazer com que, quando não impacta diretamente a vida, né, mas pelo menos assim, conhecimento e trabalhar isso de forma que as pessoas, que cheguem nas pessoas com uma linguagem mais acessível, eu imagino que seja um desafio monstruoso, né? Às vezes, sim, fica muito difícil. Agora, por exemplo, depois de muitos anos trabalhando na área de físico-química, materiais e engenharia, que o que eu venho trabalhando desde que eu me formei no jornalismo científico. Então, agora eu me sinto mais à vontade nessa área, eu entendo mais. Eu pego um paper e eu entendo ali quase que tudinho dentro dessa área. Mas você está numa situação melhor do que a minha. Não, mas vamos combinar que tem papers que são horrorosos. Realmente é uma coisa que é difícil e justamente por isso que tem que ter o trabalho do jornalista, do divulgador, do jornalista científico, né? Então, o que a gente faz com esses textos tão técnicos? De alguma maneira, uma das coisas que eu faço é trazer de novo o contexto para ele, porque o texto técnico, ele foi despojado do seu contexto, né? Ele foi retirado tudo ali que fala sobre as pessoas que o fizeram, né? Você não tem quem fez aquele paper, que foi o Francioli, que mora em Catalão, né? Que é pai de família, que passou 5 domingos no laboratório. Tudo isso foi retirado daquele texto, né? Também foi retirado as condições de produção dessa pesquisa. Também, claro, sempre tem uma menção às aplicações, né, nos papers, mas mesmo assim são menções que eu costumo, assim, quase que eu não uso aquilo, eu acabo descobrindo, porque são umas menções muito por cima, ou que a gente não entende nada, será usado em dispositivos fotoeletrovoltaicos, né, e a gente diz, mas o que é isso? Quando que eu vou usar um negócio desses, não é?
Então, tem que fazer todo um trabalho de recuperar os contextos e de recuperar os sentidos que se perderam para chegar a esse texto técnico, que é o artigo científico. Que ele tem um porquê de ser assim. Tem um porquê, porque a ciência ela precisa ser avaliada nesse artigo científico pelos pares, por outros pesquisadores, né? Eles têm que focar naquilo, têm que focar no experimento, tem que focar nos aspectos técnicos. Agora, para que isso faça algum sentido num leitor, você tem que trazer tudo de volta. Em média, quando você pega um texto desse para fazer uma matéria, quanto tempo você demora aí para fazer essa tradução? Olha, quando uma matéria, por exemplo, do tipo do artigo em destaque da SBPMAT, que é uma matéria um pouco mais completa, não é só uma notícia que fala, o fulano descobriu tal coisa, não. É uma matéria que conta a história, como aquilo foi feito, é um pouco maior. Eu preciso ler o paper, que demora às vezes 1 hora, preparar a entrevista, que vai demorar mais meia hora, por exemplo. Depois eu vou receber a entrevista respondida, normalmente por escrito, porque eu entrevisto o autor correspondente do artigo, e aí eu vou ler novamente o paper, e enquanto eu vou lendo o paper, vou resumindo. Então, vamos falar assim, 2 a 3 tardes. Uhum. Depois tem matérias que são mais curtas, mais objetivas, que a gente faz mais rápido. Eu vou aproveitar essa pergunta do Francioli para fazer um comentário, e daí acho que fica bem interessante, que é o seguinte. É porque só com a minha pergunta não tá interessante, né? Tá sim, Francioli. Meu Deus, como ele é sentimental. É só porque a gente falou, né, no podcast da semana passada sobre entrei na universidade. E agora, né? Ou seja, passei no Enem ou no vestibular, dependendo da época. E aí, o que é que eu vou fazer da vida? Que a gente fala que você tem que conhecer o curso, se realmente é aquilo que você quer, porque existe uma pressão bem pesada em cima de você, e a pior delas é você com você mesmo. E daí, você falou que dentro da sua formação na graduação, lhe possibilitava fazer 3 segmentos, em jornalismo, publicidade e relações públicas, né? E eu noto, eu também sou leiga nesse assunto, tá? Por favor, não me julguem, que de uns tempos para 10 anos, acho que menos, eu vi que desmembraram e fizeram uns tecnólogos, se eu não me engano, foi realmente as graduações curtinhas de publicidade e propaganda, relações públicas, jornalismo, e daí meio que a graduação que você fez, ela meio que se perdeu, como se diz assim, olha, você não pode fazer os 3 num só, né? Principalmente as universidades privadas, você precisa fazer um, depois fazer outro, depois fazer outro. E é bem rápido, porque o tempo é curtinho. Na tua visão, o que é que o aluno ele perde, né? O aluno de jornalismo, do curso que você fez, perdão, que fugiu o nome aqui agora. O que ele perde e o que ele ganha quando ele tem que desmembrar, quando ele está com um só. Na verdade, a comunicação social, você já escolhe a orientação no início, né? Vai ser comunicação social, na minha época, pelo menos, /jornalismo, ou /relações públicas, ou /propaganda, publicidade e propaganda. Então, você já tinha que fazer essa escolha, né? Só que, ao se colocar, claro, você fala que são tecnólogos, né? Talvez sejam cursos mais curtos mesmo. Esse curso que eu fiz é um curso de 4 anos, que tem essa palavrinha, essa expressão comunicação social, que é importante, porque a comunicação é um serviço que a gente faz para a sociedade, né? Muito além de ser um ganha-pão, né? Muito além de ser uma formação técnica, também diz respeito ao direito à comunicação que todo cidadão tem, e que alguém tem que fazer esse trabalho para que o cidadão possa se informar, né? Então, isso um pouco está embutido nesse conceito de comunicação social, certo? Aí vem /jornalismo, alguma coisa ou outra. Tá vendo como é importante perguntar?
Pois é a curiosidade do cientista que você tem, né? Da cientista, no caso. Porque são as perguntas que às vezes o nosso cérebro vai rápido e é inquieto e que levam justamente a descobrir coisas que a gente nem sabia que ia descobrir, mas que o cérebro viu que tinha alguma coisa interessante ali, né? Mas, então, nessa comunicação social, eu, por exemplo, tive umas disciplinas muito boas. Eu não aprendi muito a escrever ali, a pesquisar. Isso eu aprendi na prática. Na faculdade, não sei se foi falha minha ou da universidade, mas o que eu aprendi bastante foi nas disciplinas de sociologia, de política. Aí foi legal, de antropologia, de novo, né? De novo, aquela área que eu estava, será que eu fico? Será que eu vou embora? Bom, voltou tudo aquilo e aprendi bastante. Isso me deu uma base importante para depois poder entender tudo, né? Para poder, e também para formar um pensamento crítico que me permita depois entender de forma crítica a realidade. Então é isso, não é sempre a formação, não é uma coisa tão utilitária, né? A gente às vezes diz, mas isso não serve para nada. Mas você está formando as suas estruturas cerebrais que vão te permitir entender uma coisa lá na frente, por exemplo, né? Ou você está com conhecimento agora que fica ali guardadinho, mas daqui a pouco você vai usar sim. Ou você vai misturar com outra coisa e vai criar uma coisa nova. Isso é até um ponto que eu escutava muito dos meus alunos, que eles diziam assim, eles formavam e aí depois de um tempo eu reencontrava com eles e dizia, professor, mas eu estou trabalhando em tal lugar e, poxa, eu não vi no meu período de formação nada daquilo com o qual eu estou trabalhando hoje, né? Mas por quê? Me explica aí. Não, é porque a gente nunca viu, por exemplo, uma dobra na rocha, onde a gente extrai o ouro. Eu digo, mas a escola pelo menos lhe deu a base para você saber que aquilo era uma dobra, né? Então, assim, eu acabo dizendo muito assim, que a escola é aquele lugar onde a gente tem todo o tempo, tem o tempo da formação para errar muito, para aprender alguma coisa. Exato. Mas as aplicações, realmente, a menos que a gente entre, e aí eu acho que a iniciação científica, esses projetos de pesquisa, de extensão, eles são muito válidos para isso, para que a gente tenha um contato ali dentro com o ambiente lá fora, mas no geral ainda é muito encerrado dentro da própria universidade, então a gente não tem um contato muito grande com a realidade de fora, né? Quando você sai, aí você tem condições de, baseando no que você aprendeu, tirar suas próprias conclusões daquelas tarefas que você vai desenvolver e desenvolver, né? Aprender mais, realmente aprender, porque a formação, todas essas formações, elas são muito generalizadas, né? Então, e aí quando você chega no campo de atuação, que você se especializa realmente. Com certeza, eu acho que o que a faculdade, a universidade, a escola nos proporciona, a gente deve tentar aprender, não de forma acrítica, né? Claro, a gente pode falar, isso é inútil, tá, pode falar, pode pensar isso, pode falar isso, né? Meu filho fala sempre, mas enfim, é verdade, é um pouco verdade, mas a gente tem que procurar aprender essas bases que a escola nos ensina, do que é o pensamento racional, do que é o conhecimento científico, que é o que a escola, a universidade tem que ensinar para a gente, porque essas bases depois são importantes. Olha, eu entrevistei muitos cientistas do mundo inteiro, nessa minha profissão de jornalista científica, vários do mundo inteiro, e quando a gente pergunta, todos falam isso, a gente diz, qual é a sua sugestão para o jovem que está começando, que quer ser cientista, que pensa em ser cientista? Estude, sabe? Aprenda as bases, tá? Você quer fazer um monte de coisas, né? Você quer fazer 1000 coisas, você quer se envolver em vários projetos interessantes, mas, puxa, estude bem, aprenda, porque nesse momento você vai consolidar aí uns alicerces que depois você, em cima deles, vai construir muita coisa, né? Uhum. Eu vou aproveitar essa sua fala. Eu não vou ser antiético e perguntar qual foi a pior entrevista. Mas eu quero saber qual foi a entrevista assim, que você se orgulha de ter feito, né? Você disse, poxa, eu fiz essa entrevista
uma pessoa assim que você acha que foi fantástico? Fantástica. Sim, deixa eu pensar. Aí eu vou pensar mais nas entrevistas quando eu falo com a pessoa um ping-pong de perguntas e respostas, né? Porque eu faço muita entrevista sobre o trabalho que a pessoa fez, mas eu acho que cabe mais a tua pergunta com relação a esse tipo de entrevista, no qual eu procuro saber sobre a vida da pessoa, como que a pessoa se tornou um cientista, né? Olha, é bem difícil, tá? E eu não vou me lembrar de todas também. Mas eu gostei bastante, por exemplo, de conhecer, através da entrevista e pessoalmente também, o professor Sérgio Mascarenhas. Ele é um cientista velho mesmo, né? Tem mais de 90 anos. Ele fundou o primeiro curso de materiais da América Latina. E ele tem um histórico muito interessante. E eu gostei bastante de falar com ele. Eu acho que isso que eu vou comentar agora tem a ver com a nossa conversa também. Ele falou sobre a função social do cientista. Eu tinha ouvido ele falar sobre isso, aí eu perguntei, né, o que era para ele essa função social. E isso ficou bem claro a partir dessa entrevista para mim, que todo trabalho tem uma função social, né? Aquele que pinta as paredes dos prédios tem uma função, porque a gente quer que a parede fique mais bonita e alguém tem que fazer isso. O cientista também, né? A sociedade precisa desse conhecimento científico e o cientista faz. Então, o trabalho tem uma função pessoal, uma função nesse sistema que a gente vive também de ganhar dinheiro para pagar as contas, e tem a função social. Então, essa do Sérgio Mascarenhas eu gostei muito, e teve várias outras, muitas mesmo. Uma do Ado Jório também, que é um cientista também muito bom, saiu um artigo dele na capa da revista Nature, para quem não é da área, né, científica e está escutando o podcast. É o maior periódico científico do mundo, aquele que não tem cientista que não sonhe publicar ali. E sair na capa, isso foi agora, pessoal, 2 meses atrás, até eu divulguei na SBP Mate. E foi legal, ele também... A entrevista que eu fiz foi legal, mas mais legal foi preparar a entrevista, porque eu acabei aprendendo mais sobre ele, né? Uma pessoa, por exemplo, que quando perguntam para ele, tá, mas a ciência vai resolver o mundo, os problemas, né? Que a gente fala um pouco disso sempre. Os problemas do mundo vão ser resolvidos pela ciência e a tecnologia. Não. Né? É a fraternidade, a solidariedade que vai fazer isso. A ciência, ela traz soluções práticas para alguns problemas. Mas aí, do que adianta também ter a solução e depois ela não é distribuída, por exemplo, né? Então, bom, agora eu lembrei deles dois, né? Depois, mulheres, a Ivone Mascarenhas também, que foi justamente esposa do Sérgio. Também gostei muito, foi de aprender a história dela com a família. Ela teve vários filhos, né? Ela foi para São Carlos morar, para uma cidade pequena, e fez toda a carreira de cientista ali. E, bom, que eu me lembre esses agora. É um negócio que eu acho muito interessante que você pontuou agora, né, na tua fala, é a questão da história do pesquisador, né? A gente muitas vezes conhece os papers delas, mas não conhecemos as histórias. E as histórias humanizam essas pessoas. Essas histórias, elas criam muito mais identificação do que o paper. Porque, como você mesma colocou, o paper está despojado de tudo pessoal, de todo o pessoal. Então, é muito legal a pessoa chegar e dizer, olha, eu tenho um artigo na capa da Nature, mas as dificuldades, né? A gente olha muito, o paper está pronto, o paper está na Nature, mas o que foi que aconteceu antes, né? Quais foram as dificuldades pela qual aquele cientista ele passou, né? Sim. Então, eu acho que isso é muito interessante. Eu acho que é uma das razões pelas quais eu acho interessante ler a biografia desses pesquisadores, desses cientistas, né? Porque a gente perde muito a parte humana.
às vezes chega a endeusar alguém e a gente não conhece as dificuldades, a pessoa, né, que está ali por trás do cientista. Acho que é uma coisa que o pessoal lá né, que a Vitória e a Artemis falam muito, né, que a gente fala em cientista, vê logo aquele homem velho, não é nem a mulher, né, pensa logo no velhinho de óculos, de jaleco, e esquece que são pessoas, são homens, são mulheres que fazem ciência, que tem todos... Tem muitos percalços, ainda mais o cientista brasileiro, né? É complicado. E a gente fala cientista brasileiro, mas a gente esquece às vezes também, né? Quando eu falo, por exemplo, cientistas de países que eles muitas vezes têm que sair do país para poder fazer ciência, né? Porque devido a perseguições, etc. O Brasil, né? A gente tem alguns casos também, né? Tudo isso, exatamente. Deixa eu então contar para vocês uma história desse próprio Adaljório, que tem tudo a ver com o que o Francioli falou. Eu estava preparando a entrevista dele, vendo outra entrevista, e ele, naquele ano, tinha sido nomeado, tipo assim, Brilliant Mind of the World. Estava num ranking de cientistas top do mundo, certo? Então, imagina, da Scopus, alguma coisa assim. Então, o jornalista perguntava para ele, nossa, professor, mas que coisa tão chique, tão legal, né? Como que é isso? E ele falou assim, veja só, eu estou aqui ressubmetendo um artigo para uma revista pela 6ª vez, porque foi rejeitado 5 vezes já. Então, esse negócio da mente brilhante é uma distinção que ela é otorgada, baseada em critérios objetivos, porém, eu estou nesta situação. Então, essa é a vida desse cientista, né, que está sendo chamado de uma mente brilhante, né? E agora eu me lembrei de uma outra entrevista que foi muito legal, que foi de um argentino que mora em Campinas, que ele também foi capa da Science, se eu não me engano, que é outra revista, né, Nature e Science. Agora eu não me lembro se foi também Nature ou Science. E esse paper ele escreveu sozinho ainda, então também ele me contou essa história. E essa foi muito legal, porque, bom, era um argentino, né? Então ele escreveu em portunhol e eu entendi tudo. e porque ele foi bem polêmico também, e colocou umas tirinhas da Mafalda. Então essa também, para os interessados na área de física, materiais, podem procurar aí a entrevista com o professor Ugarte. Perfeito, vamos procurar. Pode deixar, que vai começar por aqui já, né, Francioli? A gente já vai começar a ler. A pergunta que me veio à mente é, depois que você terminou a tua pós, depois que você começou a tua empresa, em algum momento tu achou que não vai dar certo? E o que foi que tu mudou, assim, o que fez com que você desse a chave da virada e não, vou emplacar agora? Pois é. A Carol tem um lado de psicóloga, né? Ela está querendo me psicanalizar. Sim, com certeza. Uma coisa que é própria da minha pessoa, né? De como eu sou. Eu não sou uma pessoa assim, que acredita muito em sonhos, sabe? Eu tenho um sonho. Como eu falei para vocês, eu não tinha, nem sabia bem o que eu queria ser. E eu acho que os sonhos, muitas vezes, eles é o nosso inconsciente que nos impõe os sonhos. Então, eu sou meio desconfiada dos sonhos, sabe? Eu tenho tal sonho, vou deixar a minha vida para ser sonho. A Verônica não é desse tipo, não. Eu sou mais tranquila, sabe? Tenho algumas coisas que eu quero fazer e eu vou fazendo. Mas também eu dialogo muito com a realidade. Então, se a realidade me retorna, isso não deu certo, bom, tudo bem, vamos ver outra coisa, né? Vamos curtir também o presente, a vida, e vamos ver o que a gente pode fazer de diferente. Mas, sim, digamos que eu abri a minha empresa, porque foi o que eu pude fazer naquele momento para fazer um trabalho que eu gostava, que eu estava indo bem, que as pessoas apreciavam. Eu preciso falar que os cientistas sempre me valorizaram muito o meu trabalho. Eu não posso reclamar de que me criticassem, não. Então, eu me sentia bem com meus entrevistados, com os papers deles, e eu precisava também pagar as contas, né? Então, abri a empresa. Mas teve momentos nos quais, não tinha muito movimento, não tinha muita empolgação. Mas, Carol, assim,
eu fui vivendo e procurando e pensando. E eu gosto muito de estratégias também. Então, tem horas que a gente tem que sentar, às vezes arriscar um pouco, mas bolar uma boa estratégia e tentar que dê certo. Mais ou menos isso. Maravilhoso. Olha aí, bem respondido, tá vendo? Foi ótima na terapia, respondeu certinho. Não, eu gosto de falar porque, assim, é um pouquinho da tua experiência. Não, eu gosto de falar, Francioli, todo mundo já sabe. Mas, assim, eu gosto de pontuar sempre, porque, às vezes, é como você diz, a pessoa já está pronta ali, já está bem firmada, já sabe o que quer, hoje é uma pessoa muito mais madura, tem visões diferentes do que tinha há 10 anos atrás. Então, para quem está ouvindo, né, para os nossos ouvintes que estão aí querendo encontrar um caminho, ou seja, você vai ter os momentos, como você falou pra gente, que não tá tão bom, mas vão ter momentos que você, não, isso é o que eu quero porque, sabe, tem um retorno, né? Então, é importante ouvir isso. Às vezes parece uma sessão de psicologia, no fundo, acho que eu ainda vou ser psicóloga, acho que vai dar certo. Mas é muito bom ouvir, eu gosto de ouvir, porque às vezes, uma coisa que o nosso convidado traz é muito do que eu estava pensando. Poxa, será? Né? Ou vai dar certo, ou não vai dar? Ou que o nosso ouvinte está aí naquela dúvida cruel, né? Então, eu acho o máximo, assim, muito legal as respostas. E a gente está conhecendo a Verônica hoje, a Verônica. Não é a Verônica que está trabalhando para trazer informação, para trazer, gente, vamos trabalhar, a gente tem isso para postar. Não, a gente está trazendo a história de Verônica, né? Tudo que ela vivenciou até ela chegar onde ela está hoje. Então, é fantástico, assim, eu já tiro todas as dúvidas logo, né? Porque daí é uma oportunidade dela mostrar ela, independente da SBV+, independente de outras pessoas que ela trabalha, ou de outras empresas, ou de outras sociedades. Hoje a gente está falando da pessoa, né? E isso eu acho incrível, incrível, e assim, sou tua fã, demais. Mas eu também sou fã da Carol, tá? É mútuo. E que além de inspirar enquanto profissional, inspira também como pessoa, né? É uma das propostas nossa, enquanto podcast, trazer as experiências dessas pessoas, né, que trabalham com o meio científico, trabalham com educação, trabalham com tecnologia e que têm vidas que são inspiradoras, né, que nos inspiram. Eu tenho trabalhado também com a Verônica, a gente tem um contato mais recente, né, do que com a Carol, mas eu posso afirmar com toda certeza que aprecio muito o teu trabalho, Verônica. Você é uma pessoa assim, que está sempre ali disposta também a contribuir com a forma como a gente faz as coisas, né? Tem sido a nossa madrinha na SBP Mate, então eu sempre fazendo a divulgação do nosso podcast. Então, assim, é uma honra realmente receber você aqui no nosso programa para falar de jornalismo científico, né? E falar um pouco sobre você, que é uma pessoa que quem convive com certeza sabe que é uma pessoa maravilhosa e tem aí muitas qualidades que fazem com que você tenha uma base de fãs, com certeza. Nossa, eu estou muito feliz com tudo que eu estou ouvindo hoje à noite. Já, a minha autoestima está assim, ó. A autoestima da Argentina já está mais ainda. Se eu me jogar dela, eu morro, assim, né? Porque eu vou cair de uma altura muito grande. Não, pessoal, eu gosto muito de vocês também, vocês sabem, eu não me censuro, né? Eu falo essas coisas. Mas é verdade, é importante falar isso, porque essa parte pessoal, ela também se mistura com a parte profissional. Pelo menos eu não sou uma pessoa que gosta de seguir um modelo assim certinho, né? Então, vamos pegar o manual do jornalista científico, vamos pegar o manual da comunicação integrada. Não, esse é meu caminho, eu fui fazendo muito do meu jeito. É claro que eu aprendi na universidade, aprendi com as pessoas que eu fui conversando, dialogando, né? Mas também eu me dei essa permissão de fazer do meu jeito. E a comunidade científica é bastante liberal nisso aí, liberal no melhor sentido possível, né? De aceitar. Não é uma comunidade que normalmente que te coloca em caixinhas, né? Ou que te obriga a usar determinado tipo de roupa ou de linguagem. A gente se sente bastante à vontade, vocês concordam comigo? Uhum. Vocês que vivem de dentro, né? Mas,
Sim. Então, assim, realmente eu construí do meu jeitinho, né? Do meu jeitinho pessoal. E também com a mistura de culturas, né? Que eu venho de outro país. Eu já morei em alguns lugares. Gosto muito de todas as regiões brasileiras. Hoje em dia eu sou meio que uma argentina nordestina do sul. Uma mistura, assim. Isso tudo tem a ver com a nossa carreira profissional também e com as realizações profissionais que a gente vai fazendo, né? Foi incrível, foi muito mais do que eu esperava, inclusive. Né? Porque quando a gente lançou as perguntas, as dúvidas, a gente tem um segmento, mas no meio do caminho a gente vê que dá para tirar mais daquilo ali. No fundo, todo mundo tem um jornalista dentro de si. Na verdade, todo cientista, seja ele teórico ou experimental, ele sempre tem que estar com essa dúvida, né? Porque eu sou extremamente curiosa em relação a tudo. Se me inquieta, eu já tenho que perguntar, né? Então, a questão do jornalismo é uma coisa que pesa muito, porque, como você falou, vai passar para a gente o que está acontecendo, seja no mundo, seja na ciência. E só a minha última falinha, viu, Francione? Não, você tem todo o tempo do mundo. Quando eu era bem mais nova, né, quando eu era criança, meu pai assinava jornal, sempre assinou jornal. E eu lembro que chegou uma época que a gente recebia o jornal e uma revista, que era a revista Galileu. E eu ficava ansiosa todos os domingos esperando a minha revista. E o meu pai, assim, meu pai tinha uma rotina muito cansativa, era muito jovem, então a gente se via pouco. Então, o que ele fazia? Eu recebia a revista de manhã, eu lia todas as informações bem interessantes. Enquanto em área de ciência, eu ficava fascinada, que eu achava, nossa, que lindo. Aí ele perguntava, e aí, tem o que de novo na revista? Mas eu não quero o que tá na capa, não, porque sempre via a revista de capa. Tipo, as capas eram, né, as bombas. Aí eu tinha que explicar para ele o que eu via. Então, acho que hoje eu dou aquele, sabe, eu fui lá na minha infância buscar a revista Galileu, que eu lia e eu nem tinha consciência de que hoje faria parte da minha vida. Muitas coisas que escreviam antes, né? E daí eu achei fantástico, assim, sabe, conhecer o trabalho, saber como é que ele é divulgado, porque eu acho que precisa de uma divulgação maior, né? Nessa parte de jornalismo científico. Então, aproveitando, já que a gente já está no finalzinho do nosso cast, infelizmente, esse, viu, gente? Mas quem sabe mais para frente a gente constrói outro, né? Com uma temática também bem pontual, chamando a Verônica. Então, o que é que, para finalizar aqui, Verônica, o que você acha que poderia ser feito para divulgar mais o jornalismo científico aqui no Brasil? Bom, primeiro eu falaria que ele, acho que cresceu muito, pelo menos em termos de pessoas formadas na área e pessoas exercendo. Vamos tirar o termo jornalismo, porque jornalismo, da onde vem a origem da palavra, né? É do latim, que é o diurno, o que acontece todo dia. Né? Por exemplo, em francês, o dia é chamado de jour, então daí vem, tá? Então, o jornalismo ele tem esse compromisso com a atualidade, tá? Mas a gente também pode falar de ciência sem ter essa obrigação de falar do que é atual, né? Não necessariamente o paper que foi publicado hoje, não é? Ou a descoberta que aconteceu ontem. Então, hoje em dia, por exemplo, tem muitos divulgadores de ciência nas redes sociais que fazem um trabalho muito legal, não necessariamente atrelado ao que é o jornalismo, né, mas que divulgam ciência, que é também uma área na qual eu atuo um pouco e que é muito legal e é ali parente do jornalismo científico, né? Então, assim, eu acho que cursos e reuniões e eventos são muito válidos, onde, por exemplo, como o Instituto Serrapilheira, que é um instituto privado de financiamento da ciência e da divulgação científica, eles organizam eventos e fazem uma seleção de quem vai participar, mas eles recebem cientistas, jornalistas e pessoas com outras formações ou com nenhuma formação, desde que tenham projetos ativos de divulgação científica. Isso é importante também, porque a formação nessa área não é tudo, né? Tem pessoas que têm talento, tem pessoas que entendem a ciência sob diferentes
ângulos ou abordagens e não estudaram para isso. Claro, para fazer ciência é mais difícil, né, pessoal? Para fazer ciência ali no laboratório, escrever um paper, aí eu acho difícil não ter formação. Mas para fazer a divulgação não é tão necessário assim. Então, uma coisa seria fazer mais eventos, a gente se reunir mais, trocar ideias, né? Como que eu faço, como que você faz, o que dá melhor resultado, o que as pessoas gostam. Depois, assim, cursos de formação, acho que são úteis também, chamam a atenção para essa especialidade e dão também umas ferramentas importantes, como esse que eu fiz na Unicamp. Tem que ter também lugar nas mídias, mas hoje em dia mudou justamente pelas redes sociais. Porque antes, se o Estadão ou a Folha de São Paulo, o jornal O Globo, não contratasse os jornalistas, o jornalista ficava desempregado, né? A pessoa que queria divulgar a ciência tinha que trabalhar na seção de polícia porque não era contratado para a seção de ciência, né? Hoje em dia nós podemos, com as redes sociais, fazer muitas coisas interessantes. Então, eu acho que é isso, interagir, fazer, e do ponto de vista da pessoa que quer fazer, estudar, né? Levar o assunto a sério e trocar ideias com outras pessoas que fazem. Sensacional, tá vendo? Eu tô saindo da minha bolha, muito cientista ali, ó, focada, sabe muito da ciência, quando vai para outras áreas tem que estar perguntando, porque eu acho que não é feio, na verdade. A gente aprende muito, a gente enriquece muito a nossa cultura com isso. Pelo menos eu amo conhecer outras áreas que não sejam a minha, porque é o que a gente fala aqui, né, Franciola? Todo episódio a gente bate nessa tecla, que nós somos cientistas e também não sabemos tudo no campo da ciência, no ramo da ciência. Mas é fantástico. E daí quando a gente vê alguém que tá divulgando ciência de uma forma que a gente ainda não tinha parado para pensar, cara, é sensacional. O seu trabalho é sensacional. E eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas que estão nos ouvindo neste momento. Então, aqui o meu agradecimento, meu muito, muito, muito obrigada por ter aceito o convite, ter separado um tempinho nessa agenda aí que eu sei que é muito apertado, é bastante trabalho, né? Porque como você falou aqui hoje e falou várias outras vezes, não é só escrever, tem que ir atrás, tem que ver a veracidade, se é compatível, né, com o que está sendo escrito, se vai fazer bem, da forma que está sendo escrita. Então, assim, é um conjunto até chegar para a gente. Então, parabéns, 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 parabéns. Saúde, saúde, saúde para que você possa escrever por muitos e muitos anos aí de forma incrível. E obrigada. Eu que agradeço, meninos, muito. Podem me convidar outras vezes. Se for para falar com vocês ou para dançar forró, eu tô dentro. Maravilha. Então, Verônica, deixa pra gente aí o contato da tua empresa, né? Algum recadinho que você queira deixar aí, contatos para que, né, as pessoas que se interessarem possam entrar em contato. Legal. Bom, meu contato é meu e-mail, eu não tenho site da empresa, fui sempre boca a boca e, na verdade, o que eu quero é trabalhar menos. Então, se vão me trazer trabalho, não entrem em contato. Eu cansei. Mas é isso. Não, se for para fazer um trabalho com artigos científicos, fazer matérias... Sim, isso aí é com a Verônica Savignano mesmo, vero.savignano@gmail.com. Belezinha, vai estar ali na descrição, né, do episódio. Carol, tem recadinho essa semana? Eu quero agradecer a todo mundo que participou da live, né, que aconteceu na última quinta-feira, no dia 13 de maio. Foi muito bom, espero que vocês tenham gostado. E voltem, vamos ter mais lives. Se você não teve tempo de assistir ao vivo, a live está gravada lá no Instagram da Luz do Candeeiro. Assim como a da Marie Curie. Se você não assistiu ainda, tá incrível. Você vai super se amarrar e gostar demais. Obrigada, pessoal. Até a próxima semana. Valeu!